Olá, vamos a mais um vídeo da série que trata dos erros nas fórmulas do Excel. E hoje a gente vai falar de um erro que incomoda muito aí as pessoas, porque ele é um erro que acontece logo de cara quando a gente abre o arquivo e ele não nos dá uma dica de como consertar ou não nos dá uma opção de como localizar em que lugar da planilha está o erro. Ele simplesmente mostra uma frase dizendo que existe uma ou mais referência circular dentro das fórmulas, mas ele te dá ali a opção OK e ajuda. Quando você clica em ajuda, ele abre a ajuda do Office, que acaba que não explica nada do que a gente precisa para entender como resolver o problema. E me dá a opção OK. Quando eu clico no OK, que é o que a maioria das pessoas faz, eh, essa frase some e o arquivo abre normalmente. Então, inconscientemente, o que, que você acaba fazendo? Você acaba utilizando o arquivo. E aí você faz as alterações que você quer, salva o arquivo, e no outro dia, quando você vai abrir aquele arquivo de novo mostra aquela frase, você se incomoda com aquilo de novo, e aí você fala assim: caramba, mas eu não sei que erro é esse, eu não sei aonde ele está, eu não sei como arrumar, e assim é que caminha a humanidade. Então hoje a gente, dentro do vídeo, vai falar justamente sobre esses três pontos: o que causa esse erro, como eu localizo ele e como eu conserto. Vamos lá? Bom, eu preparei aqui um exemplo, né, um cenário, em que eu vou, primeiro de tudo, dizer o que causa o erro. E aí eu vou falar de uma coisa curiosa usando a função soma, mas eu poderia usar qualquer função para criar uma fórmula aqui. Normalmente existe um hábito de se fazer a fórmula de soma parando embaixo da relação, né, de números que você quer somar, e apertando a função autossoma aqui. Quando a gente faz isso, o Excel seleciona certinha a área, entre aspas, né? Claro. Ele seleciona o que vai ser somado. E ele pega lá a primeira linha, que ele encontra o número, e para exatamente na última linha acima da fórmula. E isso está certo. Quando você dá um Enter, ele fez a soma, está tudo bem. Algumas pessoas também fazem assim, ó, tem esse hábito. Selecionam a relação numérica e apertam o autossoma. E o Excel faz o quê? Vai uma linha imediatamente abaixo e coloca a soma, o que também faz esse processo de somar ficar certo. Tá, mas então, quando é que o erro acontece? Algumas pessoas param aqui embaixo, apertam o autossoma e vão selecionar os números. E ao selecionar os números, acabam selecionando a célula aonde a fórmula está sendo feita. E é nesse momento que acontece esse erro de referência circular. Vejam que quando eu der um Enter, o Excel vai gritar dizendo que existe uma ou mais referência circular nessa planilha. Mas a maioria das pessoas não lê essas frases que aparecem. E ela faz o quê? Acaba dando um OK. A frase some. Nitidamente a fórmula não deu certo, né? Mas muitas das vezes são em que isso aqui acaba passando batido e a pessoa não percebe. E essa pessoa vai e salva esse arquivo depois de ter feito outras coisas. Então ela dá lá um Ctrl B e salva o arquivo. Bom, primeiro, o que causou o erro? Ter embutido a coordenada que a fórmula estava sendo feita nela mesma. Então a fórmula está sendo feita em F12 e eu, no descrever da área que quero somar, acabei colocando o F12 ali. E aí isso criou uma referência circular, ou seja, ele está tentando somar ele mesmo, e ali ele fica, e aí ele mostra aquele erro. Então, o que causa, a gente já sabe. Agora, olha aqui o que incomoda o pessoal. Quando você fecha esse arquivo, em algum outro momento você vai abrir ele, de cara, o Excel mostra o erro. Então ele vai dizer, olha, existe uma ou mais referência circular e papapá. Aí você, caramba, ajuda. Quando você abre o ajuda, ele abre dentro do Office, né? Uma tela que vai te explicar a coisa de uma forma até um tanto quanto técnica, mas é meio confuso, a maioria do pessoal não lê tudo isso e acaba que não resolve o problema, né? Então, na verdade, o que a maioria do pessoal vai fazer é dar um OK e continuar trabalhando. Só que isso ao longo do tempo vai incomodando a pessoa. Bom, então, o segundo ponto, né? Já sabemos o que causa. O segundo ponto, como é que a gente localiza esse erro? Que é talvez a coisa mais importante aqui. Se nós estivermos na planilha em que o erro está acontecendo, basta observar lá embaixo, na barra de status, que ele vai dizer assim, ó,
referências circulares. Aonde? Na célula F12. Caramba, se eu vir aqui, ó, F12, tá aqui o erro, ó. Localizei o erro. Eu não sei resolver, mas já localizei. Só que, e se eu estiver numa outra plan qualquer? Porque aí aqui embaixo já não aparece mais referência circular, aonde? Ele não mostra mais. Mas aí tem um pulo do gato que é você de qualquer forma achar, não importa onde você esteja, você achar aonde está esse erro. Que é fazer o quê? Entrar em fórmula e em fórmula vir aqui, ó, em auditoria das fórmulas. Aqui eu tenho uma opção chamada verificação de erros. E nela, um pontinho com uma seta para baixo, e quando eu clico, ele mostra para mim, ó, referências circulares. Ou seja, ele identificou que há referências circulares dentro desse arquivo como um todo. Mas aonde? E aí, olha lá que legal, ele mostra para você, ó, está na planilha chamada erro de referência circular, na célula F12. Se eu clicar com o mouse aqui, ó, ele já me transporta para o local em que o erro está. Bom, então nós já sabemos o que causa e já sabemos como localizar o erro. Agora, como é que a gente corrige? Bom, se a gente sabe o que causa, fica fácil. Por exemplo, aqui está acontecendo um erro porque eu fiz a fórmula na célula F12. E a tal da fórmula, ela usa como referência, né? Ó, vou pegar aqui ela, ó. Ela usa como referência a própria célula para ser somada. O que eu deveria fazer aqui? Somar até a linha 11 e não até a linha 12, onde eu estou fazendo a fórmula. Então, basta alterar aqui a coordenada de 12 para 11 e dar um Enter. Com isso, a gente resolve o problema. Quer ver? Eu vou salvar o arquivo e vou fechar o arquivo aqui. Ao abrir esse arquivo novamente, observem que o erro já não aparece mais aqui. Ó. O erro que está aparecendo aqui em cima não é o erro, é só a foto que eu coloquei aqui para ilustrar o problema, né? Mas ele já não mostrou o erro. Então, ó, a gente aprendeu o que causa, né? Vamos lá. A gente aprendeu o que causa, a gente aprendeu como localiza e a gente aprendeu como resolve esse erro que é tão chatinho aí para muita gente, ok? Espero que vocês tenham entendido e que vocês curtam esse vídeo, né? E até o próximo vídeo. Valeu?